Eu cumprimento os irmãos presentes com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos iniciar agora o 27º dia consagrado à palavra. Eu gostaria que você, neste momento, inclinasse a sua cabeça, ou se ajoelhasse, se colocasse de pé. Vamos entrar em oração ao Senhor Jesus nesta manhã. Vamos falar um pouquinho com Ele. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Senhor Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, ó Pai, na Tua presença. Senhor, eu quero glorificar, exaltar e bendizer o Teu santo nome. Senhor, pois mais um dia o Senhor nos concedeu o fôlego de vida para estarmos, Senhor, glorificando o Teu santo nome. Santo, 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 santo. Glorificado, exaltado é o teu santo nome, Senhor. Meu Pai, eu quero te agradecer por mais estes, papai, momentos de oração na tua presença. Receba, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Você que está aqui pela primeira vez, você que já estuda aqui, eu quero que você seja bem-vindo a este lugar. Seja bem-vindo, você que chegou até aqui. Amém? A oportunidade está com o grupo Unção Divinal, que irá louvar ao Senhor. As palmas podem glorificar o nome do Senhor. O grupo Unção Divinal saúda a igreja. Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluias. Deus de maravilhas. Glórias a Deus. Nós estamos nesta manhã iniciando este evento e é com muita alegria em nossos corações que todos estamos aqui exatamente para exaltar o Todo-Poderoso. Em Apocalipse 5,13 diz assim: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Aleluias! E neste momento nós vamos louvar ao Senhor com o hino Soberano Deus. Aleluia! Assentado sobre o trono.
Exalte ao nome santo do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, santo é o nome do Senhor, glorificado e exaltado. Aleluia, creia que o Senhor está neste lugar, que você irá ouvir a voz do Senhor falar contigo nesta manhã. Glória a Deus, aleluias. Santo é o nome do Senhor. Se coloque de pé. Glória a Deus. Vamos nesta manhã fazer, aleluia, assim, uma breve oração. E quem estará palestrando agora é o nosso irmão Rodrigo Moura. Vamos fazer assim uma oração. Senhor Deus e Pai, abençoa, Deus, o teu servo, ó Espírito Santo da verdade. Toma ele, ó Pai, nas tuas mãos. Usa grandemente, ó Pai, na tua presença. Ó meu Pai, venha falar conosco em nome do Senhor Jesus. Recebam os servos de Deus com as palmas que glorificam ao Rei. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Deus seja louvado nessa manhã mais e mais através das nossas vidas. Vamos fazer uma oração? Senhor, em nome de Jesus, obrigado, ó Deus, por estarmos aqui nessa manhã aprendendo mais e mais sobre a sua palavra, ó Deus. Senhor, o nosso intuito de estar aqui nessa manhã é somente glorificar ao seu nome através da sua palavra, ó Deus. Senhor, que a sua palavra seja ministrada, falada nessa manhã, ó Deus, através de todos os palestrantes. Senhor, nós já ouvimos a sua palavra através dos louvores. Senhor, nós já ouvimos a sua palavra, ó Deus, tantos dias, Senhor, mas que esse dia seja um dia especial. Ó Deus, usa cada um de nós, ó Deus, na sua presença, que nós diminuamos, ó Deus, e que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, que o Senhor seja engrandecido nessa manhã, nesse dia especial, nesse dia consagrado à sua palavra. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmão, eu quero, desde já, expressar minha gratidão a Deus por poder estar aqui nessa manhã, falando desse tema. Esse tema, ele me alegra muito, porque eu tive a oportunidade de estudar um pouquinho sobre ciência na minha carreira profissional, pouquinho só, muito pouco. E esse é um tema que ele me instiga bastante. E fé, eu também tive a oportunidade de estudar aqui no CBDA, como os irmãos já sabem. Então esse é um tema que chama muito a minha atenção e eu sempre estou pesquisando assuntos concernente a esses dois temas que vou falar nessa manhã com os irmãos. Também quero expressar a minha gratidão a Deus pelo nosso ministério, a Igreja Deus e Amor, que nos abriu essa grande porta para que nós possamos falar e ensinar o Evangelho do Senhor, ensinar a Bíblia Sagrada e aprender também. Então nós ensinamos e aprendemos as coisas do Senhor. Então eu também quero agradecer ao ministério, também quero agradecer em especial, na verdade não é uma pessoa, mas é uma memória. Eu também quero deixar a minha gratidão à nossa saudosa irmã Eunice Guimarães. Quero deixar em memória dela esse agradecimento. Da última vez que eu palestrei, ela estava bem ali na salinha ao lado, sempre orando e intercedendo por nós. Então eu não poderia deixar de agradecer em memória da irmã Eunice Guimarães por ter nos ajudado a chegar até aqui. Também quero agradecer ao nosso diretor André pelo apoio, pelo incentivo, aos nossos amigos e irmãos instrutores. Esses irmãos batalham muito para que essa obra aconteça. E eles nos ajudam muito em oração também. Eu tenho certeza que esses irmãos estavam orando muito em favor desse dia. Também quero agradecer à comissão de eventos, também a todos os irmãos que estão aqui, os alunos do CBDA. Eu sei que vocês estavam orando muito também em favor desse dia. Meu agradecimento a vocês e a todos os nossos visitantes. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe muito vocês, em nome de Jesus. Irmãos, vamos falar então sobre fé e ciência.
Eu quero ler um texto com vocês, pode ficar sentado mesmo, em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3. O texto está escrito assim: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê, e aí está grifado ciência, isso aqui é um grifo meu, não foi feito do que é aparente. Amém? Vamos lá então. O que é fé? Há 6 meses atrás, mais ou menos isso, eu estive aqui falando sobre fé. O impossível é uma questão de fé, falei a respeito da fé, o que era impossível, o que era fé, falei sobre fideísmo, expliquei um pouco sobre fé. Então, resumindo, fé é o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Simples assim. Então, fé é uma certeza daquilo, ou uma convicção de um fato, daquilo que ainda você não viu, mas é uma certeza que vai acontecer. Isso é fé. Tá? Então, fé é isso. E fé, ela se discute teologicamente. A gente pode ir para a sala de aula discutir sobre fé. Eu tenho uma fé, você tem uma fé. Será que cada um tem uma fé? Será que a fé não é única? A fé é nesse sentido, tá? Não estou falando de fé salvífica, não estou falando de fé como dom espiritual, estou falando simplesmente de fé para receber alguma coisa. Então, fé não se discute através da ciência, não se discute cientificamente. A fé se discute teologicamente. A gente vai para a sala de aula, pega a Bíblia e começa a discutir sobre a fé. Então, isso é fé. E o que é ciência? A ciência é o conhecimento ou sistema de conhecimentos que abarca verdades gerais ou a operação das leis gerais identificadas e testadas através de método científico. Grava isso, método científico. Para quem está anotando, se você quiser, depois eu disponibilizo a palestra, a apresentação. E aí você não precisa perder tempo anotando. Então, ciência é um conhecimento ou um sistema de conhecimentos que abarca verdades gerais ou operação de leis gerais identificadas e testadas através do método científico. Tá. Então, ciência se discute cientificamente. Se você quiser discutir ciência, a gente vai lá para o laboratório, talvez lá no laboratório onde eu trabalho, ou em qualquer outro laboratório, ou a gente traz os experimentos aqui e começa a discutir experimentalmente ciência. Não dá para se discutir ciência com teologia. Tudo bem? Então vamos lá. Então vamos entender primeiro o que é método científico. Aqui eu coloquei os conceitos de método científico, mas o melhor slide é esse aqui. O que é método científico? Todos nós precisamos de métodos. Eu tenho certeza que quando você veio para a sua casa hoje, você que está de meias, você colocou as meias antes de colocar os sapatos, certo? Isso você usou um método para fazer isso. Você colocou porque se você tivesse colocado o sapato antes de colocar a meia, quando você olhasse para a meia, você vai falar, peraí, está faltando alguma coisa. Ou está meio geladinho aqui. Então, você usou um método. Nós usamos método para dirigir. Primeiro, antes de sair com o carro, você liga o carro, certo? Se você estiver numa descida, você pode não ligar o carro. Mas você liga o carro, você segue métodos. Todos nós seguimos métodos. E por que nós seguimos métodos? Porque, de alguma forma, alguém identificou que aquilo deveria ser feito daquela maneira. Por exemplo, quando você vai pegar um elevador, tem lá uma plaquinha escrito óbvio. Escrito lá, só entre no elevador se esse elevador estiver parado neste andar. Né? Porque em algum momento alguém já deve ter descido direto. Mas é um método. Então nós seguimos vários métodos. O método científico, todos os métodos, ele converge, na verdade, no método científico. E vamos entender então o que é método científico. Então o método científico, primeiro, ele aborda aqui, observações e fenômenos. O que é isso? Antes quando a gente vê qualquer coisa diferente por aí, ou não diferente, a gente começa a observar. Então o método científico, ele começa com a observação. Depois da observação, nós vamos fazer algumas análises das partes estabelecidas e as relações quantitativas. O que é isso? Primeiro eu começo a observar as coisas ao meu redor, e aí depois eu começo a fazer algumas análises. Por exemplo, se eu soltar
isso aqui no chão, ele cai. Você vai falar assim, é óbvio que cai. Mas por que cai? Existe uma razão para isso cair. Então alguém observou que o objeto caía, por exemplo. Então aqui ele estabeleceu essas relações quantitativas. Depois, ele faz a indução de teorias. Por que cai? Por que caiu? Então ele começa a explicar isso. Eu acho que caiu porque isso ou aquilo. Ele começa a escrever. E nota que eu escrevi em vermelho aqui, teorias. Depois quando você faz essa indução de hipóteses, aí você estabelece teorias. Então tudo que é teoria, ela para bem aqui no método científico. Tá? Então toda vez que você ouvir falar de teoria, isso aí é teoria. Então ela para aqui. Depois que a gente estabelece essas teorias, nós vamos para a experimentação. Então, ou você vai para o laboratório, ou você vai para algum lugar, e aí você faz os experimentos, verificando essas hipóteses. Depois, você faz a generalização dos resultados, confirma as suas hipóteses. Depois de confirmar as hipóteses, aqui embaixo, você faz o estabelecimento das leis gerais. Ou seja, aquilo que você identificou lá no início, como observação, você estabelece uma lei. Quer dizer que aqui, lá na China, lá no Japão, em qualquer lugar do planeta, aquilo que você observou é verdade. Vou explicar isso um pouco mais detalhado. Agora, se aqui na experimentação der errado, aí eu tenho que voltar, fazer mais análises, depois induzir novamente hipóteses, e depois testar, e depois seguir o cronograma. O que é isso? Por exemplo, falando sobre a lei da gravidade universal. Se eu soltar isso aqui, ele vai cair no chão. Se eu soltar aqui, na China, no Japão, em qualquer outro lugar, isso cai no chão. Por quê? Isso é uma lei. Então, o que nós precisamos entender é teoria e leis. Isso aqui, esse método científico, ele é uma das formas de método científico. Existem outras. Mas, teorias e leis. Lei foi provada, documentada e é possível de reproduzir. Teoria, não. Teoria é só uma coisa da cabeça de alguém. Ainda não foi provado. Então vamos lá. Pergunta. Fé e ciência são compatíveis? Não sei ainda, né? Então vamos ver algumas evidências. Algumas universidades ao redor do mundo começaram os seus cursos com cursos de teologia. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford, começaram todos a sua vida acadêmica, a sua área acadêmica, com cursos teológicos. O Mackenzie, Metodista, PUC, FEI, aqui no Brasil, também tem um viés religioso. Então nós já começamos a pensar, será que fé e ciência se contradizem? Será que fé e ciência se excluem? Vamos ver algumas evidências. Cientistas e estudiosos. Eu quero destacar alguns com vocês. Por exemplo, Galileu Galilei. Ele argumentou que não podemos presumir saber como Deus pensa. Devemos sair e olhar para o mundo que ele criou. Com isso, o cientista inaugurou o método científico. Galileu conseguiu compatibilizar a fé religiosa e o conhecimento científico. Galileu, muito conhecido. Thomson, ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1906, pai da espectrometria de massas. Ele diz, dado após dado, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é esta, que grandes são as obras do Senhor. Quem disse isso foi um físico, cientista, ganhador de Prêmio Nobel. E eu tenho mais, tá? Pasteur, ele diz, um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. E ele disse tantas outras coisas. Arthur Compton, Prêmio Nobel de Física de 1927, ele disse assim, para mim, fé começa com a compreensão de que uma inteligência suprema trouxe o universo e a existência e criou o homem. Não é difícil para mim ter esta fé, pois um universo organizado e inteligente testifica a favor da maior afirmação jamais pronunciada, no princípio, Deus.
Anthony Flew, considerado o filósofo ateu, um dos maiores filósofos ateus do século XX, ele reconsidera sua posição dizendo: um ateu garante, Deus existe. Isaac Newton, que foi o grande descobridor da lei universal, da gravidade universal, ele diz: um dos maiores cientistas de todos os tempos era também profundo estudioso da Bíblia Sagrada. Para ele, os movimentos dos planetas não podiam ter originado em uma causa natural isolada, mas foram impostos por um grande agente inteligente. Newton conseguiu compatibilizar a fé religiosa com o conhecimento científico. Ele também era um grande estudioso da Sagrada Escritura. Kepler também, hoje nós conhecemos, tem observatórios de Kepler. Hoje os movimentos dos planetas é segundo a lei desse cientista, e ele diz assim: as leis da natureza nada mais são do que pensamentos matemáticos de Deus. E tantos outros. Gauss, quem estudou estatística e métodos mínimos quadrados, também disse coisas a respeito da fé religiosa. August Lois, Michael Faraday, ele era físico e químico, ele que desenvolveu os fenômenos da eletricidade, da eletroquímica, do magnetismo. Ele disse assim: eu confio em certezas e sei que o meu Redentor vive, e porque ele vive, eu também viverei. O cientista dizendo isso. Joule, quem lembra lá dos conservação de energia, lei da termodinâmica, ele também diz: após conhecer e obedecer à vontade de Deus, o próximo alvo deve ser conhecer algo dos seus atributos de sabedoria, poder e bondade, evidenciados nas obras das suas mãos. Maxwell, Einstein, muitos acreditavam que Einstein ele era ateu. E, na verdade, ele não era ateu, ele era religioso, ele acreditava em Deus. E ele diz, uma frase bem conhecida: a ciência sem religião é manca, e a religião sem ciência é cega. Ele conseguiu compatibilizar a sua fé com a ciência. E tantos outros, eu tenho um monte, eu nem trouxe todos. Francis Collins, ele é um geneticista, ex-diretor do projeto Genoma Humana, o principal defensor do evolucionismo teísta, vou falar um pouco sobre isso. Ele também é religioso, ele também é cristão, ele tem Jesus Cristo como seu Salvador, e ele é um geneticista, ele é um cientista. Então nós já conseguimos atribuir alguns aspectos. Rui Barbosa também, aqui em Terras Tupiniquins. Rui Barbosa também era religioso, era um estadista, um cientista político. Carlos Chagas Filho, médico e membro da Academia Brasileira de Ciências, também religioso. Um dos meus favoritos, Adalto Lourenço, segurando aqui o livro Gênesis 1 e 2, mostrando as evidências científicas da criação. Se você não leu esse livro, você deve ler, um ótimo livro. Vou falar um pouco sobre alguns conceitos desse livro nessa palestra. Ele diz assim: a ciência devidamente estabelecida e a Bíblia corretamente interpretada nunca entrarão em contradição. Se entrar em contradição, é porque em algum dos lados tem algum problema. Ou a ciência não está sendo ciência, ou a Bíblia não está corretamente interpretada. Porque quando ciência devidamente estabelecida e Bíblia corretamente interpretada, nunca entrarão em contradição. Vários outros aí, uma lista, um monte de cientistas, estudiosos, que também acreditavam em Deus. Algumas ciências que nos ajudam ao entendimento da Bíblia. A arqueologia, que ela estuda as sociedades humanas antigas através de vestígios, de materiais encontrados. A paleontologia, que é a ciência natural, que estuda a vida do passado também da Terra. A geologia,
que é a ciência que estuda a Terra, a sua composição, a sua estrutura, propriedades físicas, histórias e processos que lhe dão forma. É uma das ciências da Terra. Aqui, já entrando em ciência no nosso tema propriamente dito, esse peixe aqui, ele é um selacanto, está escrito aqui, ele é um fóssil vivo. Quer dizer isso? Que alguns cientistas, principalmente os evolucionistas, diziam que esse fóssil viveu aproximadamente junto com os dinossauros e que ele não existia mais. Ele foi fossilizado, foi encontrado em algum lugar, só que lá no continente africano foi achado esse peixe vivo. Aí começou algumas dúvidas. Será que a Terra tem mesmo esse tanto de tempo aqui? Será que tem mesmo? Porque esse animal vivo prova, pode ser uma das evidências, que não tem tanto tempo assim. Aí falaram assim, mas esse peixe aí, existia um só desses peixes. Há pouco tempo acharam um cardume desse peixe. Ou seja, tem um monte deles por aí. Então, esse é um dos fósseis vivos. O nautilo também. Eu não sei nem o que é isso. Parece um molúsculo, alguma coisa do tipo. Também foi achado lá na Nova Guiné, também chamado de fóssil vivo, aqui embaixo. Ele é datado de mais ou menos 500 milhões de anos. Ou seja, ele existiu há 500 milhões de anos também, supostamente antes dos dinossauros. Aí encontraram esse camarada lá na Nova Guiné. Será que temos tanto tempo assim? Algumas ciências ainda que nos ajudam, a astronomia, que é uma ciência natural que estuda os corpos celestes, as estrelas, os planetas, cometas, nebulosas, galáxias, enfim, estuda todo o cosmos, né? Toda a parte do universo. A pergunta, respondendo à pergunta inicial, fé e ciência são compatíveis? A resposta é sim, pois elas não se necessitam. Eu não preciso de ciência para acreditar em Deus, e a ciência não precisa de viés religioso para ser estabelecida. Nenhuma das duas se necessitam. Mas é claro, quando nós entendemos as duas, fica muito mais fácil a nossa compreensão. Então podemos avaliar as evidências do ponto de vista científico e também do ponto de vista bíblico. Quero falar um pouco sobre tempo. Existem duas definições para tempo, o Cronos e o Kairos, né? Ou alguns chamam de Kairos, mas é Kairos, né? O que é o Cronos? Cronos é o tempo cronológico, sequencial, é a medição. É, por exemplo, a rotação e translação da Terra. Isso mede o tempo. O Kairos, ele possui uma natureza qualitativa. Um momento indeterminado, o tempo em algo especial, é basicamente o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. É por isso que às vezes a gente espera demais, acha que está esperando demais, mas na verdade nós não estamos esperando demais. É que o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, os gregos chamavam o Cronos do nosso tempo, esse dia, hora, tempo, minuto, o nosso tempo. O Kairos é o tempo de Deus, é o tempo sobrenatural. Esse tempo não depende de nós. Sendo assim, falando um pouco sobre cronologia bíblica, pensando sempre no Cronos, uma pergunta pode vir à nossa mente. Quando ocorreu o dilúvio, por exemplo? A Bíblia nos mostra isso. Se nós formos atentos à Bíblia mostra exatamente em que ano aconteceu o dilúvio. Sabe que ano foi? Se nós pegarmos as idades de Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, até Noé, no ano 600 da vida de Noé, ocorreu o dilúvio. Se nós somarmos todas essas idades aqui, foi quando Adão gerou Sete, quando Sete gerou Enos e assim por diante, foi no ano 1656 da criação do homem. Lembra? O homem foi criado, daí para frente começou, nós vamos ver isso um pouco mais detalhado, quando Deus cria a luz, começa a contar o tempo,
Então, do dia que Adão foi criado, 1656 anos depois, foi o dilúvio. Só que, para nós acreditarmos que o dilúvio foi exatamente nesse período, nós temos que levar em conta que as idades mencionadas em Gênesis são reais e literais. O que quer dizer isso? Eu tenho que assumir que a idade dos patriarcas foi mais ou menos entre 900 e 1000 anos. Aí você vai perguntar assim, como é possível provar isso? Bom, pela ciência, nós conseguimos provar ou falar alguma coisa a respeito nos processos de divisão celular. Quem vai lembrar das aulas de biologia? Mitose e meiose. Quando uma célula se divide formando duas células. Esse processo é chamado de duplicação celular, é o que nos faz envelhecer. A partir do momento que você nasceu, você já está morrendo. Cientificamente essa é a verdade. Você já está morrendo. Começa a fazer as divisões celulares e você começa a ir para um estado envelhecer e por fim morrer. Atribuindo esses dois processos, nós não sabemos se os patriarcas, se isso aqui ocorria de forma mais lenta. Se ocorria de forma mais lenta, é muito provável que cada patriarca viveu exatamente nas idades mencionadas. Que aquilo ali não é conto da carochinha. É possível. Como nós conseguimos ver isso? Aqui. Se você observar esse gráfico, você vai saber exatamente as idades. Olha lá. Aqui nós temos um gráfico de longevidade, que são as idades em anos, e aqui as gerações. Se você for prestar bem atenção, Adão e alguns outros aqui, viveram por volta de 1000 anos. Entre 900, aqui 800 e alguma coisa, até 1000 anos. Só o Enoque, que é um ponto fora da curva. Enoque, ainda um garotinho, Deus levou para si. O restante, todos tiveram uma idade muito longa. Só que depois de Noé, aqui, exatamente aqui quando forma o ângulo de 90 graus, exatamente em Noé, para frente, as idades começam a diminuir. Por que será? Alguma coisa aconteceu aqui que mudou a história da humanidade. E o que nós sabemos, o que aconteceu de diferente aqui, foi o dilúvio. Do dilúvio para trás, as pessoas viviam muito mais. Do dilúvio para frente, as pessoas viviam menos. Isso nos faz pensar numa coisa. Por que ocorreu o dilúvio? Porque o pecado estava muito alto. O pecado chegou até Deus. E Deus trouxe como consequência o dilúvio. Então, a Bíblia mesmo fala isso. Se nós obedecermos os nossos pais, se nós andarmos no caminho do Senhor, se nós obedecemos a voz do Senhor, os nossos dias na terra serão prolongados. Então o segredo para viver bastante é temer ao Senhor. De Noé para frente, as idades muito pouquinhas. Olha lá, o nosso patriarca Abraão viveu só 175 anos. Também um garotinho. Se nós observarmos aí as genealogias de Gênesis 5 e Gênesis 11, nós vemos essa diferença, que de Noé para frente ocorreu algo que mudou para sempre a vida da história humana. Aqui um outro gráfico, também mostrando alguns outros patriarcas, a idade que eles viveram, mas do dilúvio para frente, essas idades caíram muito. A idade bíblica, o ano judaico, nosso ano 2016, o ano judaico é 5.776. Então eles acreditam, os judeus, que há 5.776 anos atrás, Deus estava criando o homem. E daí para frente eles começaram a contar o tempo deles. Quero falar com vocês rapidamente sobre os métodos de datação. Os evolucionistas dizem que a Terra tem mais ou menos
4,6, 4,54 bilhões de anos. Mas existem mais de 300 evidências científicas que a Terra, ciência, não tem mais do que 10 mil anos, entre 6 mil e 10 mil anos, indo de encontro à proposta bíblica, indo muito de encontro à proposta bíblica. Aí você pergunta assim, mas e os fósseis dos dinossauros, dos animais, que mostram que a Terra é extremamente longa? Eu vou falar também sobre os métodos de datação, para nós entendermos um pouquinho. Mas existem mais de 300 evidências científicas que a Terra é uma Terra jovem. Por exemplo, o campo magnético da Terra, a sedimentação dos rios, e várias outras evidências mostram que a Terra é uma Terra jovem. Por exemplo, no rio Amazonas, o Mississippi e o Congo, a sedimentação desses rios mostram que o dilúvio, que aconteceu alguma forma de inundação há aproximadamente 4.500 anos atrás, que vai muito de encontro com a proposta bíblica. Então a ciência começa a nos ajudar a entender que os parâmetros bíblicos são reais. Aqui falando sobre o método de datação por isótopos radioativos, eu vou falar rapidamente sobre isso. O mais conhecido de todos é esse aqui, o carbono 14. Só para termos uma ideia, o que o cientista faz hoje? Ele vai lá, acha um fóssil de dinossauro, de planta, de qualquer coisa, e aí ele diz assim, olha, esse fóssil aí, ele tem mais ou menos 4 milhões de anos. Você fala, puxa, é mesmo? Como é que você prova isso? Aí ele diz assim, não, nós fizemos a datação por carbono 14, ou por qualquer outro elemento aqui. Legal. Quanto tem de carbono 14 aqui? Suponhamos que isso aqui seja uma lagartixa, vai. Acharam uma lagartixa dentro de uma rocha, e aí falaram, vamos ver quanto tempo essa lagartixa foi fossilizada. Aí dizem para nós assim, tem 4 gramas de carbono 14 aqui. Legal. Quanto tinha quando ela foi fossilizada? A resposta é, não sei. Se eu não sei quanto tinha quando foi fossilizada, como é que eu vou saber quantos anos a lagartixa tem agora? Porque o método, ele só é eficiente quando eu sei quanto de carbono 14 tinha quando ela foi fossilizada. Porque aí o tempo que degradou, eu consigo detectar quantos anos se passaram. Ou seja, qualquer método que você ouvir por aí, de datação, ele é no mínimo duvidoso. Porque o quanto tinha do elemento antes dele ser fossilizado, só Deus sabe. Não está escrito lá, na lagartixa, eu tinha 8 gramas de carbono 14 quando eu morri. Não está escrito. Sendo assim, é puramente o que os cientistas e os evolucionistas fazem? Eles atribuem um valor. Suponhamos que tinha 8, agora tem 4, então passou 5 mil anos. Só que se ele estivesse datando isso, por exemplo, com rubi de estrôncio, ele ia datar com 50 milhões de anos, se fosse nas mesmas proporções. Está vendo como esses métodos aqui, eles são eficientes quando eu sei quanto tinha do material. Então, a todo momento nós ouvimos aí, nas mídias, nos jornais, falando, acharam um fóssil aí de mais de não sei quantos milhões de anos. É? Então prova. É ciência? Quero ver a prova. Esse é um grande problema. E os métodos de carbono 14, eles só são eficientes até 5 mil anos. Passou de 5 mil anos, eles já são duvidosos. E todos os métodos de datação dos evolucionistas, eles são duvidosos. Então não acredita. Primeiro, vou falar já sobre evolução. Teoria da evolução não é ciência. Não é. Vamos ver. Olha só. A teoria da evolução, ela não é nova. Ela começou há mais ou menos 600 anos antes de Cristo, já na Grécia. Eles já começavam a discutir sobre evolucionismo. Só que ficou mais conhecido por Charles Darwin, no seu livro Origem das Espécies e Seleção Natural. Aí começaram a atribuir aquilo como ciência. Só que o que aconteceu?
com as novas descobertas científicas, essa proposta de Charles Darwin ficou um pouco comprometida. Olha só. Ainda falando sobre o livro, o que o Darwin propôs? Ele descreveu as variedades das espécies e não como sobre a vida surgiu. O que Darwin quis dizer? Ele começou a falar sobre por que existem vários tipos de cachorro, vários tipos de macacos, vários tipos de seres humanos. Ele quis descrever isso. Ele nunca quis dizer quando vida surgiu. E o que ele dizia? O que diz no livro? Que um ser vivo melhor adaptado sobrevive e passa essa informação genética para o seu descendente. Ou seja, o animal que vivia na água, de repente ele pula, começa a viver na terra, aí ele morre, porque ele não era da água, da terra, aí ele passa a viver na terra e ele morre. Só que os seus descendentes sobrevivem e começam a andar na terra. Isso não faz o menor sentido cientificamente. Porque a proposta da teoria da evolução é que para haver evolução tem que haver morte. E esse é um problema muito sério. O problema é que para que haja algum tipo de evolução ou microevolução, que a ciência consegue provar isso, essa mudança, essa evolução propriamente dita, ela tem que estar contida no seu DNA. Se ela não tiver no DNA da espécie, ela jamais vai mudar. Ela jamais vai sofrer uma microevolução ou uma evolução, essa pequena evolução. Olha só, aí alguém pode perguntar assim: irmão, mas e o dente do siso? Tem gente que não tem mais dente do siso. E o apêndice? Não é evolução? Muito pelo contrário. A teoria da evolução, ela trata de ganho da função do órgão e não perda. Isso não ajuda a teoria da evolução, isso só atrapalha. Então, essa adaptação, e isso é uma microevolução, ela não ajuda a teoria da evolução, ela somente atrapalha. Aí você pode perguntar assim: mas e a lagarta que vira borboleta? Não é uma evolução? Não. É uma metamorfose. É só uma mudança. Se você observar o DNA da lagarta, é o mesmo DNA da borboleta. Essas mudanças, essa mudança de característica está contida no seu DNA. Aí os evolucionistas entenderam isso, esses problemas. E aí eles mudaram de darwinismo para neodarwinismo. Tiveram que fazer algumas adaptações, porque aquela teoria não está mais fazendo sentido. Olha só que interessante. E aí o que aconteceu? Algumas pessoas acreditam que Darwin propôs que o homem veio do macaco, mas isso não é verdade. O que Darwin propôs é que seres humanos, os homens e macacos, tinham um ancestral comum. Como eu já disse, o problema é que se todas as alterações não estiverem contidas no DNA, essa espécie jamais pode mudar. Jamais pode mudar. Só para vocês terem uma ideia, a nossa anatomia, a nossa parte física, nós realmente somos mais parecidos com os chimpanzés, orangotangos e gorilas, né? Só que geneticamente nós somos mais parecidos com os ratos, gatos e elefantes. E ninguém nunca propôs que nós viemos dos ratos, dos gatos ou dos elefantes. Né? Não está escrito lá no livro de ciência. Né? Isso é importante nós sabermos disso. Então, olha só. Sendo assim, seres humanos sempre produzirão seres humanos. Macacos produzirão macacos, bananeira produz bananeira, peixe produz peixe, sapo produz sapo e flor produz flor. Não adianta, porque não vai dar outra espécie. Tudo bem? Sim, né? Só para vocês terem uma ideia, faz 25 anos que a ciência não acredita que homens e macacos tinham um ancestral comum.
Só que isso não está escrito no nosso livro de ciência, não está escrito no livro de ciência das nossas crianças e não está escrito nos jornais. Por quê? Porque isso não dá ibope. Essa parte aqui da ciência eles não querem saber. A ciência não acredita mais nisso. Mas mesmo assim eles continuam falando sobre esses aspectos. Portanto, só para nós finalizarmos esse assunto, não há provas para a teoria da evolução. Não há provas. E sem provas, para acreditar na teoria da evolução, precisa ter fé. Precisa ter fé na teoria da evolução. Sendo assim, a teoria da evolução não é ciência, é uma religião. Simples assim. Quando alguém disser para você, olha, mas na teoria da evolução está escrito assim, 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 fala assim, então você é um crente da teoria da evolução. Você é religioso e não cientista. Porque a ciência prova que isso não é possível. Quero falar também sobre o criacionismo científico. O que é o criacionismo científico? Ele, como visto no método científico, a ciência é baseada na observação e busca a verdade e não se baseia em pressupostos religiosos. Essa teoria do criacionismo científico, ele detectou pelas próprias leis da termodinâmica, pela própria ciência, que tudo que nós temos ao nosso redor não pode ter sido gerado do acaso. Não pode ter sido duas moléculas que se bateram e aí explodiu e aí começou a criar o universo e todas as coisas. A própria ciência não acredita nisso. Existe uma teoria chamada criacionismo científico, que eu nem sei se mais nós podemos chamar de teoria, porque eles têm muito argumento para dizer que tudo que nós temos foi criado e não veio do nada. Ainda no criacionismo científico, ele diz que tudo foi criado, mas não diz quem criou. Por quê? Só lembra que criacionismo científico não tem nenhum viés religioso. Então ele não diz quem criou, mas ele diz que foi criado por alguém. Então, essa é a proposta do criacionismo científico. Aqui, só para a gente concluir esse assunto, aqui no texto de Romanos, no capítulo 1, versículo 19, o escritor aos Romanos, ele está dizendo que tudo aquilo que nós vemos claramente, vamos ler o texto, porquanto o que Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem claramente, se veem, pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou indesculpáveis. O que quer dizer? Que tudo que nós vemos, nós temos a certeza que foi obra da criação de Deus. O próprio criacionismo científico entende isso, que tudo que nós vemos ao nosso redor foi criado por uma inteligência superior. Então, conforme o próprio texto diz, que todas as obras são obras de um Deus invisível, ou de um ser invisível, segundo o criacionismo científico. Falar um pouco sobre o evolucionismo teísta. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Existem alguns cristãos que são. O que é o evolucionismo teísta? É uma teoria, e teoria mesmo, que tenta harmonizar entre o criacionismo bíblico e o evolucionismo. Ele tenta explicar como Deus teria usado a evolução para explicar o relato bíblico, usando como base os fósseis, a coluna geológica, entre outros. O que o evolucionismo teísta faz? Ele faz a leitura de Gênesis capítulo 1 e os dias da criação não literais. O que quer dizer isso? Ele fala que os dias da criação descritos em Gênesis são várias eras, de vários e vários e vários anos. Milhões e milhões de anos. Alguns da teoria do hiato, gap, intervalo ou brecha, também são adeptos do evolucionismo teísta. Há uma similaridade ali, uma concordância. O que eles falam? Que aconteceu alguma coisa entre Gênesis capítulo 1 e
Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 1, versículo 2. Nesse intervalo aqui aconteceu alguma coisa. Vamos analisar do ponto de vista científico e do ponto de vista bíblico, se isso é possível. Aconteceu algumas coisas aí. Primeiro que a incompatibilidade entre evolucionismo e criacionismo bíblico, é incompatível. Não dá para ser nem parecido. Vamos analisar algumas coisas. Como nós vimos na teoria da evolução, processos naturais e tempo não podem gerar complexidade do universo e da vida. A evolução também é incompatível com a sequência de Gênesis capítulo 1. E o aspecto principal da evolução é a morte. Lembra que nós vimos? Para que haja evolução tem que haver morte. Temos alguns problemas com isso. Quais são? Os evolucionistas dizem que há algum tempo um meteoro ou um asteroide, qualquer coisa do tipo, atingiu a Terra e o planeta Terra, mudando a sua conformação. E alguns tipos de vida, como os dinossauros, morreram nesse tempo. Aí o evolucionismo teísta, ele propõe o seguinte, que quem foi arremessado na Terra não foi um meteoro, foi Satanás. Foi expulso do céu, arremessado na Terra, e quando isso aconteceu, ele deformou a criação. Temos problemas enormes com isso. E isso foi difundido por duas Bíblias há mais ou menos uns 200 anos, pela Bíblia Scofield e pela Bíblia Dake, falando sobre essa teoria. Vamos ver se isso faz algum sentido. Temos um problema científico com isso. Primeiro, que se Satanás atinge a Terra é um lugar físico, certo? E Satanás é espiritual. Se ele bate na Terra, explica para mim como é que um ser espiritual bate num ser físico e deforma. A incompatibilidade de matéria. Eles são diferentes. Então isso não dá para acontecer, do ponto de vista científico. Tá? A incompatibilidade dos materiais. Do ponto de vista teológico, o problema teológico é um problema pior ainda. Porque se Satanás é arremessado na Terra e ele destrói os dinossauros e toda a vida que existia na Terra, o problema fica muito maior. Quer dizer que a causa da morte não é o pecado de Adão. É sim o arremesso de Satanás na Terra. Aí que o problema fica maior. E aí, como diz a Bíblia, que o salário do pecado é a morte, mas o pecado entra no mundo através do pecado de Adão, e não através do pecado de Satanás, ou quando ele é arremessado na terra. Esse é um problema muito grave. Então, só para nós entendermos, Deus disse ao homem: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. A morte entrou no mundo por causa do pecado de Adão. E tudo que vir fora disso é teoria. Teoria não dá para provar. Lembra quando nós vimos o método científico? Teoria não dá para provar. Quando aconteceu a queda de Satanás? Eu vou deixar para os irmãos de escatologia responderem. Eu nem vou tentar responder isso. Há a queda de Satanás, mas não choca com a terra e deforma a terra. Isso é provado. Portanto, a morte teve uma origem e a origem foi no pecado de Adão. E a morte vai ser o último inimigo a ser aniquilado, segundo está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Existe uma lei chamada lei da não contradição. Foi proposta por Aristóteles, que diz que uma proposição que é verdadeira, ela não pode ser verdadeira e também falsa ao mesmo tempo. O que quer dizer? Está vendo que isso aqui é preto? Eu não posso dizer isso aqui é preto, mas também isso aqui é branco. Eu não posso dizer isso, porque vai comprometer uma das partes. Então, pegando essa ideia da lei da não contradição, ou nós acreditamos no evolucionismo, ou acreditamos no criacionismo bíblico. Então, qualquer forma de tentar harmonizar criacionismo bíblico com o evolucionismo
vai dar algum problema. Um dos dois vai ser verdadeiro e o outro vai ter que ser falso. Não dá para admitir os dois. Vamos lá para o criacionismo bíblico. O relato de Gênesis é um relato descritivo da criação. Ele não está dizendo por que foi feito. O autor de Gênesis ele está mostrando como foi, descrevendo como foi feito cada etapa, não por que foi feito. Simplesmente assim. Embora não possamos provar cientificamente que Deus criou o mundo, isso não significa que ele não criou. Não dá para provar cientificamente que Deus criou o mundo, mas também não dá para provar cientificamente que Deus não criou o mundo. Isso nós aceitamos pela fé. Simples assim. Então aqui eu vou fazer duas afirmações. O universo e a vida foram criados pelo Deus descrito na Bíblia. Aí você vai dizer assim, então prova. Vamos às evidências. Só que para isso a gente vai ter que brincar de detetive. O que quer dizer isso? A gente vai ter que pegar um método científico e ir observar as coisas que a gente vê ao nosso redor e verificar se realmente as coisas que foram feitas foram criadas pelo Deus descrito na Bíblia. Só que para isso nós precisamos entender quem é o Deus descrito na Bíblia. O Deus descrito na Bíblia, ele tem características exclusivas. Assim, por exemplo, como os filhos têm característica exclusiva, características pessoais. Por exemplo, quem tem mais de um filho aí, quando você chega em um determinado lugar da casa, você sabe quem que fez aquela bagunça. Você fala assim, isso aqui só pode ter sido essa pessoa. Porque ele tem características pessoais. Para você ter uma ideia, um criminoso, ele também é julgado pelas formas que ele deixa, os rastros que ele deixa, as pistas. É assim que um criminoso também é julgado. Se nós pensarmos nisso, a mesma coisa acontece na natureza. Observando a natureza, nós podemos também observar quem criou todas essas coisas. É como um artista. Um artista, quando ele pinta uma tela, ele escreve lá no final o seu nome. Então, aquele que fez todas as coisas, ele também mostra, ele deixa essas evidências de quem criou. Olha só, primeiro vamos definir quem que é o Deus descrito na Bíblia. Ele é um Deus triuno, um Deus trino. Ele não são três deuses. Aqui tem um problema com o português, porque não é são, é três em um. É estranho para o português, mas teologicamente ele está correto. É o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se fosse politeísmo, seria uma soma. 1 mais 1 mais 1, que é igual a 3. Mas a trindade não é uma soma. É 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1. É a multiplicidade de Deus. Então a matemática prova a trindade. Então nós temos que buscar agora as evidências na natureza de um Deus triuno. Como a gente vai buscar? Essa característica, então, é uma característica do Deus da Bíblia. Quais são as evidências? Natureza. Olha só, a natureza ela existe em tempo, espaço e matéria. 3 em 1. O tempo, ele existe em passado, presente e futuro. 3 em 1. O espaço, ele se divide em largura, altura e profundidade. 3 em 1. A matéria, ela é constituída de átomos. E átomos é constituído de prótons, nêutrons e elétrons. 3 em 1. Prótons e nêutrons, eles ainda se subdividem, cada um em mais 3 partes, 3 quartos. 3 em 1. Você não deve estar convencido. Estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. 3 em 1. Aí alguém vai dizer, e o plasma? O plasma ele não é estável e ele é um gás ionizado. E alguns ainda duvidam se esse é o quarto estado da matéria. Então vamos ficar com 3 em 1. As formas de vida se baseiam em informação genética e essa informação ela aparece codificada no DNA. E o DNA, ele é constituído de aminoácidos, de pequenas letrinhas de aminoácidos, que são chamados de códons.
E cada códon tem 3 aminoácidos. Logo, 3 em 1. Ainda não deve estar claro. O homem, ele é dividido em corpo, alma e espírito. 3 em 1. A música, como os irmãos tocaram, ela é dividida em melodia, harmonia e ritmo. 3 em 1. O tripé de câmeras, 3 em 1. A pergunta é, valendo um positivo para os nossos alunos, quem foi que criou todas as coisas? O Deus da Bíblia, que é 3 em 1. Deus seja louvado. Pergunta: a ciência evolui ou ela melhora a sua compreensão? Nós temos a impressão que nós somos mais inteligentes do que os nossos antepassados. Eu sou mais inteligente que meu avô. Será? Primeiro, a gente precisa definir o que é inteligência e o que é sabedoria. Basicamente, inteligência é saber fazer. Você estudou, você treinou, você sabe fazer. Sabedoria é como fazer. É por isso que nós encontramos muitas pessoas aí, às vezes até iletrados, que são muito sábios. Ele vê lá uma pessoa se esforçando, carregando muito peso, ele fala assim, não sabe, já inventaram uma roda. Então, as pessoas mais velhas, elas tendem a ser mais sábias do que as pessoas mais novas. Fica a dica, tá? Então nunca duvide de quem é mais velho do que você. Quando ele estiver falando com você, ouça ele. Pelo menos ouça. E os dois juntos, né, sabedoria e inteligência, é fazer o bem de forma correta. Nós vemos muitas pessoas que têm inteligência e desmatam a Amazônia. Isso é sábio? De forma nenhuma. Mas eles sabem. Então, fazer uma coisa que é errada, fazer uma coisa sabendo que é errado tem um outro nome. Né? Nós muito bem sabemos, não vou dizer qual que é. Só para se ter uma ideia, a gente acha que nós achamos que somos inteligentes, nós usamos hoje base 10, na maioria das coisas, é a nossa notação científica. As crianças na Babilônia usavam base 60. As crianças do prezinho da Babilônia do tempo de Abraão. A arqueologia já achou artefatos que mostram isso. Se nós pensarmos, por exemplo, na civilização pré-diluviana, lá Noé e os seus contemporâneos, se nós observarmos, Caim, ele fundou uma cidade, lá descrito em Gênesis 4:17, a gente já vê a urbanização. Jabal criava rebanhos, já havia pecuária. Jubal era músico e tocava flauta. Aqui os irmãos que são músicos, se eu te dar um bambu, aquele bambu esférico, você sabe construir uma flauta? Você sabe fazer um furo exatamente no lugar certo, na distância certa, do diâmetro certo, para sair a nota certa? Já havia isso lá nos pré-diluvianos. Tubal-Caim foi artífice de todo instrumento cortante de ferro e bronze. Já havia siderurgia. De alguma forma, eles já trabalhavam com ferro. Olha só, hein? E aí, se nós falarmos, isso já aconteceu há 1.600 anos. Então, agora, nos pós-diluvianos, será que havia tanta tecnologia? Será que Noé levou essa tecnologia para frente? Noé só levou a tecnologia aquela que ele e os seus filhos conheciam. Aquilo que ele não manuseava foi perdido no dilúvio. Por exemplo, você hoje usa celular, smartphone. Se todo mundo que sabe fazer smartphone morresse hoje, nós não saberíamos construir um smartphone. Certo? O que aconteceria com essa tecnologia? Acabaria. Isso o que acontece com as tecnologias passadas. Então, esses pós-diluvianos, eles tinham poucas
informações, eles sabiam manusear pouco, criar pouco o que alguns fizeram. Nós percebemos que quando Noé, a primeira coisa que Noé faz depois que ele sai da arca é plantar uma vinha. Então, Noé era um agricultor. Ele não trabalhava com ferro e essas coisas. A Bíblia não fala sobre isso. Então, se nós observarmos os povos antigos também, os sumerianos, eles tinham linguagem escrita, engenharia na construção dos zigurates. Os arapianos, planejamento urbano, saneamento básico, eles já tinham engenharia hidráulica, eles já construíam um monte de coisas. Os egípcios, se você observar, para construir uma pirâmide, você necessariamente precisa de um ângulo reto. Os egípcios sabiam calcular isso. Já eram matemáticos, engenheiros, médicos, já se tem achados, foram achados instrumentos de cirurgia no Egito. Então eles já faziam alguma forma de cirurgia. Agora, quero falar um pouco sobre a criação. Sei que meu tempo está passando, correndo bastante, esse Cronos, né? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí está escrito em hebraico aí, Bereshit bara Elohim. Daqui para cá eu não consigo ler mais. Então só os hebraístas podem ler aí. A palavra bara quer dizer criar do nada. O El Nihilo, né? Criar do nada. Deus criou do nada. Ele trouxe tudo do nada. E aí no verso 2 está escrito: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A palavra bara quer dizer criar do nada. Então, no princípio, nós vemos aí, no princípio criou Deus os céus e a terra. Princípio, nós temos tempo, céu, nós temos o espaço, e terra, matéria. Não tem problema nenhum com a ciência isso. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E para haver qualquer coisa, nós precisamos desses três elementos básicos: tempo, espaço e matéria. Por exemplo, não vou sair do foco, né? Então aqui, ó, eu estou aqui no tempo presente, ocupando um espaço. Tá certo que aumentou esse espaço agora, e sou matéria. Puramente assim. Algumas interpretações de Gênesis, como nós já vimos, a terra era sem forma e vazia, ou tornou-se sem forma e vazia, e assim por diante. Isso mostra como que a terra estava num estado inicial, um estado bem frágil ainda. Por isso que é dito que o Espírito de Deus, ele pairava, movia-se suavemente sobre a face das águas. Por quê? Porque toda a criação, e terra aqui não é o planeta Terra, é a matéria, estava ainda bem em fase de preparação ainda, né? Deus estava criando todas as coisas, então ainda era muito frágil. Trevas sobre a face do abismo. A pergunta é: por que havia trevas? A resposta: porque ainda não havia luz. É como você, por exemplo, faz o teste. No dia que acabar a energia no seu bairro, apague todas as luzes. Você não vai conseguir ver os limites do seu quarto, por exemplo. Então, essa é a ideia de trevas. Quando tudo foi criado, como não havia luz, não dava para ver ainda os limites. Então, sendo assim, dava essa impressão de abismo, de lugar que não dá para ver o fim. O Espírito de Deus se movia sobre as águas, porque era muito frágil. O início do primeiro dia. A pergunta é: quando inicia o primeiro dia? Quando Deus disse: haja luz? Não. É antes. É no verso 2, por exemplo. Porque no verso 2 fala que havia trevas. No verso 3, Deus disse: haja luz. A partir daí começa a contar o tempo. Mas o início do primeiro dia é quando ainda existia só as trevas. Para você ter uma ideia, por exemplo, talvez seja por isso que no judaísmo o dia começa à noite. Olha só, o sábado, por exemplo, dos judeus começa às 18 horas da sexta e vai até às 18 horas do sábado. E eu não sei por que nós, ocidentais, contamos o dia a partir da meia-noite.
os judeus contam a partir das 6 horas. A literalidade nós temos que assumir, irmãos, que Gênesis é literal. Todos os dias da criação são literais. São dias de 24 horas. Como? A palavra usada, por exemplo, no Decálogo, lá nos 10 Mandamentos, é a palavra Ion. E é a mesma palavra que é usada em Gênesis. Se eu assumir que os dias da criação são várias eras de milhares e milhões de anos, eu também tenho que assumir que Deus disse ao povo, trabalhe milhares e milhares de anos, depois você descansa 1 milhar de anos, por exemplo. E não foi isso, porque a palavra escrita no Decálogo é a mesma palavra escrita em Gênesis, a palavra Ion, que quer dizer dia, um dia de 24 horas. Aí a pergunta é, como poderia haver noite e dia se ainda não existia o sol? E como poderia contar o tempo se ainda não existia o sol? Lembra-se que no primeiro dia foi criada a luz. E o fato de todas as outras coisas serem criadas já dava para contar o tempo. Por exemplo, a translação da Terra e a rotação, ela precisa de uma fonte de luz. Nós temos o sol. Mas, se houvesse outra fonte de luz, a Terra poderia girar e marcar a hora sem problema. No primeiro dia, a criação da luz e a separação entre luz e trevas. No segundo dia, o firmamento, que é o nosso céu. A separação entre águas acima do firmamento, ou seja, tem água lá no céu também. Tem água no céu cósmico, tá? Existem moléculas de água por aí. E embaixo do firmamento, ou seja, aqui. No terceiro dia, a criação da porção seca, das plantas e a separação entre terra, a porção seca, e os mares. Nós aprendemos em ciência que em algum momento no passado a Terra era única, era chamada de Pangeia, ou seja, todos os continentes eles eram juntos num bloco só. O único mar, chamado de Pantalassa. As plantas que foram criadas no terceiro dia, elas não tinham espinhos e nem ervas daninhas. Quem já plantou aqui sabe que erva daninha você não precisa plantar, ela nasce lá. Mas na criação, como tudo era perfeito, não existia essas pragas. Os alimentos, né, as plantas, quais eram os alimentos? Todas as plantas que produzem sementes e as árvores que dão fruto com semente. No quarto dia, foram criados corpos celestes. A palavra aqui que foi usada para a criação foi a palavra asa, que quer dizer do que já existe. Então Deus pegou alguma coisa do montão do que já existia e criou os corpos celestes. E só para se ter uma ideia, hoje o número de estrelas criadas no universo, esse número é maior do que todos os grãos de areia, de todas as praias e de todos os desertos do planeta Terra. São o número de estrelas criadas. E esse número, ele ainda pode ser 10 vezes maior. Aqui nós temos uma foto do telescópio de Hubble. Cada pontinho desse aqui que vocês veem, não é uma estrela. É uma galáxia com milhões e bilhões de estrelas. Cada pontinho desse aqui já foi provado. Aqui um outro pontinho. Esses pontinhos são galáxias com milhões e bilhões de estrelas. Lá em Isaías, capítulo 40, versículo 26, está escrito assim: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número, e ele as chama todas pelos seus nomes. Por causa da grandeza das suas forças e por quanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Todos esses, falam em 70 sextilhões de estrelas, esse número é muito maior do que isso. Deus conhece todas essas estrelas pelo seu nome. Sabe o que é interessante? Glória a Deus.
Sabe o que é interessante? A gente faz assim, ó. Olha como nós fazemos. Ô irmão, ora por mim. Ah, tá bom, me dá seu nome completo, que eu vou colocar lá na caixinha da oração. Como se Deus não soubesse para quem está orando. Irmãos, quando você vai orar, você pode orar lá assim: Senhor, abençoa aquele irmão lá do CBDA, aquele careca lá, com óculos, feinho. Deus sabe que você está falando de mim. Deus já sabe, irmãos. Não precisa colocar nome completo, RG, CPF, DNA. Deus já sabe quem é. Estamos falando de Deus. Aleluia. Então não fica subestimando Deus, não. Quando você fala assim: Senhor, abençoa aquela pessoa lá. Deus sabe quem é. Deus sabe quem é. Ele é o nosso Deus, Ele que criou todas as coisas. Deixa eu correr aqui, meu tempo está acabando. E a pergunta é: por que Deus fez todas essas coisas? Eu me fiz essa pergunta. Por que Deus não fez só o planeta Terra? Por que Ele fez todas essas coisas? Sabe para quê? Para mostrar grandeza e poder. E para quê? Louvor da sua glória. Todas essas coisas foram criadas para a glória de Deus. Aleluia. Deixa eu correr. Quinto dia. Os animais que vivem na água e voam no ar, feitos do nada. No sexto dia, os animais segundo as suas espécies, os domésticos, foram do que já havia, da matéria que já havia. E a criação do homem. Olha só que interessante. Nós temos um aspecto diferenciado em toda a natureza. Nós fomos criados, esse chamado asa, do pó da terra, mas também Deus soprou em nós o seu fôlego. E esse fôlego não foi criado, esse fôlego veio do nada. Então nós somos a única espécie, ou o único indivíduo da criação, que temos esses dois atributos. Nós temos parte material e a parte imaterial. Olha que maravilha! E no sétimo dia Deus descansou. Só para falar rapidamente, eu sei que meu tempo está curto. A pergunta é: existe vida extraterrestre, já que a gente viu um monte de estrelas em vários lugares? Existe? Olha só. Tem um site chamado SET. Se você quiser, pesquisa nesse site. É um site americano. Até dia 26, foi o último dia que eu pesquisei, não encontraram nada. Tem ninguém por aí. A pergunta é, se você me perguntar: existe vida inteligente fora da Terra? Eu acho que não. Na Terra a gente já duvida que tem alguns inteligentes, né? Porque muitas coisas que acontecem. Talvez em algum outro lugar tenha alguma bactéria, algum vírus, alguma coisa. Eu acho, particularmente, que nós estamos sozinhos. Nós fomos bem-aventurados por isso. Olha só, vou falar rapidamente condições que nos permitem viver aqui na Terra. Deus, além de criar tudo, Deus tem que sustentar isso aqui. Porque se Deus não sustentar, nas nossas mãos, já era. Olha só, características do planeta Terra. Seu diâmetro médio tem 12.750 quilômetros, atmosfera com nuvens, oceanos e continentes, água no estado sólido, líquido e gasoso, vulcões ativos, e eu não sabia para que servia um vulcão. Aí tive que pesquisar, para que tem vulcão? O vulcão é como se fosse a Terra é como se fosse uma panela de pressão. É uma válvula de escape. Se não sair lava, o planeta explode. Cadeia de montanhas, seres vivos. A distância do Sol. Nós somos o terceiro planeta do Sistema Solar. Nós estamos a 150 milhões de quilômetros. E essa distância faz com que tenha água líquida aqui na Terra. E essa distância faz com que nós tenhamos uma temperatura agradável. Olha só, como tudo foi perfeito. Se nós fôssemos um pouquinho mais próximos do Sol, a temperatura na Terra seria tão alta que impossibilitaria de vida humana ou de qualquer tipo de vida existir aqui. Se fosse um pouquinho mais afastado, a Terra congelaria, também evitaria. Tudo foi feito detalhado. Estamos falando de Deus. Não é uma evolução, não é uma coisa do acaso. Foi Deus que criou.
A luz solar demora 8 minutos para chegar na Terra. Isso quer dizer que se o Sol explodir agora, daqui 8 minutos, a gente fica sabendo. Água no estado líquido. A atmosfera da Terra, ela deixa passar parte da radiação solar, retém o calor. A nossa concentração de oxigênio na nossa atmosfera, é de mais ou menos 21%. Se esse número for um pouquinho maior, os nossos radicais livres formariam muito mais rápido e a gente envelheceria muito mais rápido. Se fosse menor, todos nós morreríamos asfixiados. Tudo perfeito. A atmosfera regula a temperatura, permite a vida, a presença de vida. Nós temos na nossa atmosfera oxigênio, dióxido de carbono, que são necessários para a respiração e fotossíntese. Camada de ozônio, que absorve a radiação ultravioleta e evita o efeito estufa. A temperatura da Terra é entre mais 50 e menos 50, 15 graus na superfície, distância ideal do Sol, água no estado líquido, intervém nos fenômenos geológicos. Olha só que interessante, até então, os cientistas não sabiam por que nós temos uns planetas gigantes no nosso sistema. Um deles é Júpiter. Para se ter uma ideia, Júpiter tem uma força de atração. A força de atração de Júpiter é tão grande que ele varre todos os asteroides e cometas do sistema para ele. Olha só que interessante. Essa aqui é uma explosão que aconteceu em Júpiter. E esse asteroide aqui, esse corpo celeste aqui, ele tinha mais ou menos o tamanho da Terra. E acredita, sabe para onde ele estava vindo? Para cá. E aí onde ele bateu? Em Júpiter. E olha o tamanho da cicatriz. Essa cicatriz aqui cabe o planeta Terra aqui dentro. Nós estamos aqui por acaso? Claro que não. Deus controla todas as coisas. Está lá, ó, para proteger. Olha só que interessante. Alimentos tóxicos. Foi feito um estudo que os animais descritos em Levítico 11 e Deuteronômio 14, que foram chamados de impuros para o consumo humano, eles causavam um certo grau de toxicidade para o organismo. Eu não estou falando de santificação pelos alimentos, hein? Por favor, senão o professor de apologética puxa a minha orelha. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Deus cuida do seu povo. Ele disse, não coma esses animais, porque esses animais vão fazer algum tipo de mal para vocês. E foi provado cientificamente que esses animais causavam algum certo grau de toxicidade. Quero falar rapidamente sobre dinossauros. E aí? O que a gente faz com esses fósseis aí? A ciência chamam esses dinossauros de répteis. Mas essa palavra ela foi inventada em 1841. Até 1841, chamavam esses animais de outras coisas, menos de dinossauro. Então já foi chamado de dragão voador, répteis voadores, serpentes voadoras, etc. Tá. Olha só que interessante. Historiadores como Heródoto, que era evolucionista, falou desses répteis voadores há 300 anos. Depois de Isaías. O exército de Alexandre disse que viu alguns dragões. Flávio Josefo, Plínio, Marco Polo, que são registros históricos, afirmaram que viram esses animais. Existe uma tribo na África que diz que tem um animal lá chamado Mokele Mbembe, que supostamente é um dinossauro. Nós estamos falando que no século 21 é possível ter dinossauros caminhando por aí. Não estou falando de Tiranossauros Rex, estou falando de alguns animais, alguns répteis por aí. Tá. Só que a ciência diz que esses animais viveram entre 150 e 200 milhões de anos. E nós estamos podemos ver alguma coisa por aí. Então está vendo que essa proposta evolucionista desse tempo pode ter algum furo. Olha só que interessante. Um arqueólogo achou uma comunidade chamada Chupicauro, que viveu entre 500 antes e 500 depois de Cristo,
E eles supostamente viveram com dinossauros. Olha só, aqui nós vemos uma estátua de um tricerátopo com uma pessoa em cima. É o tanque de guerra aqui, ó. Dessa pessoa era um dinossauro. Então o que a ciência está dizendo para nós, ou o que os evolucionistas estão dizendo, nós podemos duvidar disso. E o que a Bíblia fala a respeito? Será que a Bíblia fala de dinossauro? Olha só, lá em Jó 40, verso 15 ao verso 21, o behemoth, ele não é um hipopótamo, como algumas traduções falam, não é um elefante, porque a cauda dele parece um tronco de árvore, como o cedro. Aqui está o texto, Deus fala para Jó assim: contemplas agora o behemoth. Então, esse animal estranho, que alguns estão pensando ser um dinossauro, vivia no tempo de Jó. Então, essa ideia que nós temos milhões e milhões de anos, pode ser furada. Pode ser furada. Em casa você lê detalhado isso aqui. Outro texto também é o Leviatã de Jó. Fala também de um animal estranho, mas um animal extremamente forte. Ele não é um crocodilo, como também é traduzido. Ele é um animal diferente. Leia lá Jó 41. E os micros? Existem alguns micro que também são importantes. Os vírus. O vírus é importante? Alguns. Alguns vírus controlam a nossa flora intestinal, matando as bactérias, para que não proliferem tantas. As bactérias da nossa flora intestinal, elas sintetizam algumas vitaminas, ajudam na digestão de alguns carboidratos, e algumas delas ainda nos ajudam produzindo vinagre, pão, iogurte, e entre outras coisas. E também fungo, o gorgonzola, cheiro de chulé lá, o queijo. O queijo é gostoso, mas o chulé não. Criação dos seres humanos. Então, Deus cria os seres humanos, do nada. Criação da mulher. Rapidamente, falando sobre a criação da mulher. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo. Então, quando dormia, tirou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne, e com a costela do homem criou a mulher. Olha só, olha o que a ciência fala. O homem estava em sono profundo, anestesia geral. Retirou a costela, células vermelhas, glóbulos brancos, células tronco, engenharia genética. O lugar ideal para fazer a clonagem. E não é para dizer, porque a mulher tem que estar do lado. Isso aí é bem filosófico. É bom, é importante. Minha esposa está ali, ela é muito importante na minha vida e no meu ministério. Mas foi tirado da costela exatamente porque aqui era o lugar certo. Aí fechou o lugar com carne, cirurgia plástica. A pergunta Deus já fez cirurgia plástica. Quantas costelas nós temos? Será que o homem tem uma costela a menos que a mulher? Não. Igual. Todos temos 12 pares de costelas. Aí olha só que interessante. O homem, ele possui os cromossomos X e Y, que dão a característica do masculino. E a mulher é XX. O último passo do clone que Deus fez é fazer a troca. Deus troca o cromossomo X, transporta o cromossomo X do homem e o X, pegando o X da mulher, formando o XX, para que houvesse mulher. Porque senão Deus teria formado Ivo. E aí o problema ia ser grave. E aí crescer e multiplicar seria um grande problema. Então Deus também fez isso. Geneticamente é só homem e mulher. O resto é comportamento. Olha só que interessante, a revista Nature, que é uma revista científica, ela publicou, estou acabando já, hein? Ela fez uma especialista, uma cientista, ela fez uma pesquisa, e ela descobriu que na nossa célula, todas as nossas células têm um DNA chamado DNA mitocondrial. Tá, o que quer dizer isso? Ela fez uma pesquisa com 147 indivíduos de todas as populações geográficas do mundo inteiro. De todo mundo, abrangendo todo o planeta. E ela descobriu que o DNA mitocondrial de todos os seres é igual, idêntico. Sabe o que quer dizer isso? Que todos nós viemos de uma única e mesma mulher, como a proposta bíblica.
Olha só que interessante. Aí Deus, lá, Gênesis está escrito no 3:20. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Cientificamente provado, todos nós viemos de uma única e mesma mulher. Aí, olha só, 2 outros cientistas gostaram dessa ideia, pesquisaram mais, perguntaram, quando viveu essa mulher? Aí eles começaram a observar as diferenças que tem no DNA mitocondrial, e aí eles fizeram um processo cronológico reverso e descobriram que essa mulher viveu entre 6.000 e 6.500 anos. É muito próximo da proposta bíblica. Então, a ciência provando que todos nós viemos de uma única e mesma mulher há mais ou menos 6.000 anos. Olha só. Coincidência? Olha só. Mais uma coisinha. Todos os homens vieram de um único e mesmo homem. Foi provado também, cientificamente, que o cromossomo Y, que é o cromossomo dos homens, ele foi passado de 1 a 1. Então, todos os homens têm esse mesmo cromossomo. Então, todos nós temos também o mesmo pai. Eu acho que é por isso que a Bíblia começa a chamar nós de irmãos, né? Nós temos a mesma mãe e o mesmo pai, logo, somos irmãos. Claro que nós somos irmãos em Cristo também. Aí surge uma pergunta, mas por que existem, se nós viemos do mesmo pai e da mesma mãe, por que existem pessoas que são mais branquinhas, mais moreninhas, negros? Por que existe isso? A resposta científica é, se o casal inicial fosse criado com reserva genética para dar toda a variação de seres humanos, isso seria possível. Só que esse casal tinha que ser de uma determinada cor. Que cor é essa? Ele tinha que ser um bronze avermelhado. Tinha que ser a proposta. Olha que interessante. A palavra Adão no hebraico quer dizer da terra, avermelhado do solo. Sendo assim, a proposta histórica de Adão faz muito sentido com a informação genética. Sendo assim, o casal inicial poderia dar origem a toda essa galera aqui, ó. A proposta bíblica faz sentido. Para que fomos criados? Louvor da glória de Deus. Olha só. 5 minutos. Olha só. Descobertas científicas e posições bíblicas. Movimento das correntes atmosféricas, estava lá em Eclesiastes. O ciclo hidrológico, também em Eclesiastes. Redondeza da terra, em Isaías. Norte do universo, vazio, estava escrito em Jó. Gravitação da terra, a terra está suspensa no meio do nada, estava escrito em Jó. Átomos, partículas subatômicas, está escrito em Hebreus. Geologia, oceanografia, física, termodinâmica, astronomia, psicologia, zoologia, ciências atmosféricas e biologia, Jó 38. Pergunta, a ciência está um pouquinho atrasada. Para quem quer pesquisar um pouquinho, está aqui, pesquisa científica para estudar um pouco. Pergunta científica, e aí eu já vou terminar. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Os evolucionistas dizem que quem veio primeiro foi o ovo. Os criacionistas dizem que quem veio primeiro foi a galinha, porque foi Deus que criou. Cientificamente foi provado por 2 universidades inglesas que existe uma proteína na casca do ovo que só tem nos ovários da galinha. Ou seja, quem veio primeiro? A galinha. Olha só, até aí não bate, não entra em contradição com a Bíblia. Conclusão, a montanha do conhecimento é escalada pela ciência, árdua e dolorosa. Leva bastante tempo, e quando ela alcança o topo, ela descobre que lá havia um monte de crente
há muito tempo. Glória a Deus. Porque Deus cegou os sábios desse mundo e revelou aos seus pequeninos. Deus abençoe vocês. O nome do Senhor é louvado, exaltado. Após essa palestra, né, sobre fé e ciência, que assim nos fortaleceu muito nesta manhã, e nós podemos contemplar a grandeza do nosso Deus, como Ele é soberano, Ele fez todas as coisas, Ele criou, Ele foi grandioso. E por isso nós estamos aqui todos agora, para numa só voz exaltar e dizer que Ele é grandioso, que Ele é poderoso, aleluias. O rei Davi, ele fala lá em 2 Samuel, no 7:22, veja a declaração que ele faz ao nosso Deus. Ele diz assim: portanto, grandioso és, Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus, senão tu, Senhor, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos, aleluias. E nesta manhã nós podemos ouvir um pouquinho mais da grandeza do nosso Deus, e louvemos juntamente: grandioso és tu. Contempla tua imensa criação.
queremos agradecer a oportunidade do nosso professor Rodrigo, que esteve aqui palestrando, e queremos presenteá-lo com uma lembrancinha. Glória a Deus, glorificado é o nome do Senhor.